Eu vou falar um pouquinho sobre inteligência financeira para advogados. Dentro da inteligência financeira para advogados, eu tenho o que eu chamo de protocolo da advocacia segura, porque nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos pilares que nós devemos trazer para nós termos uma advocacia mais formal e segura mesmo, segura contra os problemas que muitos advogados têm na parte de tributação, na parte de esclarecimento dos seus honorários, das suas sucumbências. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tanto emoção quanto razão, ok? Então, primeiramente, quando você passou na prova da ordem, ou até mesmo como nossa colega que estava aqui agora de pouco, falando que ainda não passou na prova da ordem, mas já está trabalhando na área administrativa, mas quando você imaginou que você fosse advogar, você tinha a ciência que você estava empreendendo no direito? Pois bem, quando você coloca essas indagações, aí fica aquelas dúvidas, né? Você vai abrir como CNPJ, unipessoal, você vai ter sócios, você vai atuar como autônomo, você vai recolher o seu ISS, INSS, o imposto de renda, né, o IRRF, ou você vai ser informal. Será que você sabe realmente lidar com todas essas coisas? E aí, nós temos ainda que pensar, né? Nós temos ainda que pensar nos provimentos da ordem, nós temos que pensar aqui nas leis, nas jurisprudências, nós precisamos pensar em marketing, vendas, precisamos pensar no ESAGE, no EPROC, precisamos pensar em Instagram, TikTok, precisamos pensar agora na inteligência artificial, né, o chat GPT. E aí, dá bug, dá tela preta. E aí você não sabe mais nem o que você tem que pensar mais. E aí nós precisamos entender uma coisa que é um pouquinho sobre a inteligência emocional. Além de tudo aquilo que eu falei, nós precisamos ainda assim nos preocupar de inteligência emocional e dentro da inteligência emocional, uma coisa que nós chamamos de inteligência financeira. Essa inteligência financeira é o que eu quero trazer aqui. Eu preciso me apresentar para você saber com quem você está falando e por que você deve me ouvir. Mas eu sou empresário contábil, eu sou pós-graduado em controladoria, gestão e finanças. Eu também tenho um MBA em gestão de projetos, PMI. Eu exerço a profissão desde 2009, né? E sou proprietário da Result Contabilidade e diretor do Grupo Result. Eu gostei tanto da área do direito que eu também estou cursando, eu estou no 4º semestre de direito, né? Então, em breve aí estaremos trabalhando juntos. Eu atuo como assistente técnico em prestação de contas de inventário, tributos diretos. Então, hoje eu já atuo indiretamente, né, com nossa questões de justiça, como assistente técnico das partes. Eu sou palestrante oficial pela ESA, então esse treinamento que eu estou ministrando aqui hoje já foi ministrado presencialmente na subseção aqui da minha cidade, que é de Jacareí, interior de São Paulo, e também eu sou professor universitário, na área de contábeis ainda, mas eu sou professor universitário também, então também sou professor. Eu sou analista comportamental e business coach, formado pela Febracis, né, a maior escola de negócios aqui da América Latina, e eu iniciei a Result em novembro de 2015, ou seja, esse ano, por isso que está vendo aquele logo ali do lado, esse ano eu completo 10 anos de trajetória. Sendo que nesses 10 anos, ali na época pós-pandemia, eu tive uma grande mudança no perfil de clientes da minha carteira de contabilidade. E em 2023, eu comecei a fazer a contabilidade para 2 grandes escritórios aqui da minha cidade. Um deles era o presidente da época da minha subseção. E aí eu tive a oportunidade de conhecer e tive que estudar sobre como fazer a contabilidade para advogados. E nisso, eu vi que existem inúmeras oportunidades que alguns escritórios de contabilidade não estavam abordando, e aí eu resolvi atuar nisso como uma contabilidade focada. Então, desde 2023, que eu tenho me especializado em fazer contabilidade para advogados. E olha só, gente, eu fiz marketing para alcançar advogados, e eu já cheguei a fazer uma meeting comercial com 5 advogados no mesmo dia, para apresentar o meu serviço, né, para vender contabilidade. Só que o que começou a acontecer? Eu me deparei com uma situação que, no período da manhã, eu estava fazendo meeting com um advogado e ele estava preocupado
uma tributação de 700 mil reais de honorários que ele tinha para receber. Ele estava, obviamente, ele estava preocupado, seria recebendo a pessoa física, a pessoa jurídica, seria pagar imposto, né? E no mesmo dia à tarde, eu atendi um advogado que ele estava preocupado em como iria pagar o aluguel daquele mês, da casa dele, do escritório dele. Aqui no estado de São Paulo, a taxa da OAB para abertura de empresa é R$ 1.325. E aí, eu fui fazer toda a apresentação para ele, ele estava querendo abrir uma empresa de advocacia. Aí eu falei para ele assim, os nossos honorários é X e a taxa da OAB é 1.300, essa taxa é à vista. Então, ok, Eduardo, ok, eu quero abrir com você, mas eu vou esperar e virar então, porque eu primeiro tenho que pagar meu aluguel para depois eu pegar e ter o dinheiro, né, para pagar essa taxa. E aí eu me deparei com essa situação, aonde de manhã eu estava falando com um cara que estava preocupado com 700 mil reais, e na outra, um advogado de uma área similar, preocupado em como que ele ia pagar o aluguel dele. Todos nós já vivemos altos e baixos financeiros, mas eu, como um estudante, né, da área de comportamento humano, eu tenho que levar em consideração algumas habilidades, alguns soft skills que trouxeram isso, que me chamaram mais atenção. Por quê? Porque isso aconteceu comigo, tá? Eu sou uma pessoa muito cognitiva, ou seja, eu sou uma pessoa muito lógica, muito racional, trabalho com números, trabalho com finanças, e eu posso dizer para vocês que todo o meu conhecimento com finanças não ajudou muita coisa no período pós-pandemia de recuperação financeira de todo o Brasil, né? Afinal de contas, isso mexeu com o psicológico de todo mundo. E nessa época eu cheguei a ficar com sobrepeso, eu cheguei a pesar 98 quilos, e depois disso eu fui me recompondo, acabei até mesmo conseguindo voltar de novo ao meu peso ideal, mas a minha mente ainda não estava um pouquinho fora, que foi aonde eu comecei a entender que lá em 2024, então já estou há um ano nessa jornada, que não era apenas o meu esforço cognitivo que eu ia conseguir pegar e transpor essas barreiras, essas dificuldades, né? E com isso, eu peguei e comecei a estudar neurociência, comecei a fazer a meu desenvolvimento, e eu comecei a criar essa hashtag, né, que seria o direito de empreender, aonde eu comecei a trazer a questão do empreendedorismo para o mundo jurídico. Por quê? Porque, infelizmente, nenhuma faculdade forma empresário, nem contabilidade, nem administração de empresas. Não forma um empreendedor, forma um bom profissional. E eu entendo que o advogado, ele não é mais aquela figura daquela pessoa que senta atrás da mesa e espera o cliente bater na porta dele. Existem inúmeras estratégias financeiras, inúmeras estratégias para tudo. E essas estratégias, elas precisam ser usadas com razão e com emoção. E é nisso que eu tenho batido bastante na tecla. Eu trouxe para vocês uns prints, eu gostaria que vocês vissem aqui, olha. Essa advogada é a Renata Matuléu, não sei exatamente o nome dela, mas é a doutora Renata. Ela escreveu assim, olha, a vida do advogado autônomo é muito louca. Na quarta a gente tem R$ 1.500, na quinta 9.000 e no sábado 30. E um boleto que vence na segunda e uma carinha chorando. E olha só, tiveram 7.600 pessoas que deram joinha, 137 pessoas que comentaram, 3.500 pessoas que compartilharam com outras 3.500 pessoas que provavelmente também passam por esse mesmo problema. Então, é isso que muitas pessoas passam na advocacia. E aí, olha só, esse é o meu amigo aqui, ó, Dr. Euro Júnior, né? Todo mundo conhece. Ele está agora com uma campanha no Instagram falando o caminho para o milhão. E aí, olha, um print de um post que ele fez hoje. 4 hábitos financeiros que o advogado bem-sucedido tem. Então, olha, pagam-se a si mesmo, controlam cada centavo, fazem dinheiro trabalhar para eles e revisam os custos e otimizam. Olha só, gente. Todos esses quesitos que foram apresentados aqui pelos dois, os dois quesitos são cognitivos, são lógicos. E a lógica vai fazer você fazer uma peça muito eloquente usando a jurisprudência. A eloquência vai fazer com que você tenha uma boa sustentação oral, só que a emoção vai fazer com que você pegue o dinheiro no final do mês
e você caminhe para o milhão, e esse milhão, ele vira 2 milhões, 3 milhões. Porque o que mais acontece, o que mais a gente vê na internet, são pessoas que ganham na Mega Sena, ou ganham uma grande indenização. Você mesmo já deve ter tido cliente seu que ganhou uma grande indenização e passou tempos depois, investiu em negócio que não deu certo, gastou tudo em bebedeiras, em festas, e outras pessoas que, por sua vez, fazem esse primeiro milhão virar 2 milhões, 3 milhões e por aí vai. A grande questão aqui, esses dois prints, eles são a face da mesma moeda. De um lado, da doutora, falando de um lado mais emotivo, mais emocional, de olha que loucura que é a vida do advogado autônomo, e a vida do advogado autônomo é difícil, é assim mesmo. E por outro lado, um outro advogado muito bem sucedido, pelo menos nas redes sociais, né? Um outro advogado muito bem sucedido, querendo te mostrar como fazer para você alcançar o seu primeiro milhão. Bem, hoje eu quero pegar e trazer para vocês inteligência financeira, porque isso é uma coisa que eu conquistei para mim. Eu não posso te ensinar a alcançar o seu primeiro milhão porque eu não o alcancei. Então, isso eu quero dizer que não é um empreendedorismo de palco, e o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é realmente ciência, tá? E uma ciência estruturada. Qual que é a minha missão, então, tá? Então, a minha missão como contador especialista é ajudar advogados a comprovar renda, sair da informalidade, profissionalizar sua advocacia e pagar menos impostos dentro da lei. Essa é a minha missão. A minha empresa, então, foi fundada em 2015. Esse aqui é um pedacinho do meu pessoal. Hoje, já somos mais de 350 clientes, 16 colaboradores. Atendemos hoje 5 estados, 5 seccionais. Estamos em 17 subseções, ou seja, 17 cidades diferentes. Então, esse é um pouquinho dos nossos números. E qual que é a minha proposta de valor? Hoje, minha proposta de valor é a proximidade com o cliente. Então, nós somos muito próximos com os advogados. Nós atuamos muito com a eficiência no cumprimento de prazo. Então, nós enviamos as guias de recolhimento com pelo menos 5 dias antes de vencimento da contabilidade. E a especialização na área jurídica. Hoje mesmo, estava conversando com um cliente de manhã que ele queria, na verdade, conversar com o contador, e eu conversei com ele numa linguagem que ele entendia. Por quê? Porque nós somos especialistas, realmente, em contabilidade para a área jurídica. Esse é um dos nossos clientes, né? 3 dos nossos clientes, doutora Ana Paula, doutor Luciano, doutor Márcio, com alguns testemunhos, né, sobre nós. Conforme eu falei, né, então, eu sou palestrante oficial pela ESA, esse curso eu já ministrei outras vezes presencialmente aqui na subseção, e também estamos finalizando o nosso cadastro na CAASP, na Casa de Assistência, da Caixa de Assistência do Advogado. E eu queria agora começar a falar, propriamente dito, o que é essa inteligência financeira. Tá? A IF, né, a inteligência financeira, ela é a capacidade de aplicar o conhecimento obtido sobre finanças para você tomar decisões conscientes e eficazes, ou seja, trazendo uma segurança e um equilíbrio e prosperidade. Então, olha, financeiros e prosperidade, muitas vezes nós tratamos como duas coisas juntas, mas não necessariamente, tá? Existem muitas pessoas ricas que não têm prosperidade, tá? E aí, ela combina um conhecimento técnico sobre o dinheiro com uma mentalidade saudável. Então, olha, a inteligência financeira, ela combina uma coisa técnica com uma coisa saudável. E quando a gente coloca neurociência nesse assunto, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em crenças limitantes. Acredito que todo mundo já ouviu falar em crenças que impedem você de crescer. Crenças de não merecimento. Será que realmente eu mereço? A primeira crença limitante. Será que eu consigo fazer 1 milhão? A crença de não merecimento. Será que eu mereço realmente ter? Eu fiz 5 anos de faculdade, mas você pode estar pensando, né? Fiz 5 anos de faculdade, passei nas 2 etapas da prova, fiz uma especialização, pago anuidade todo ano para fazer parte. Será que... Claro que eu mereço. Mas será que inconscientemente realmente você acha que você merece esse 1 milhão? Ou você está fazendo para merecer, mas no fundo não achando que não merece? Estado de não perdão, parece clichê, gente, mas o estado de não perdão, você não perdoar, não tem né? É o que te gera a culpa. E quem que pode ser próspero financeiramente sendo culpado de alguma coisa, né? E aí, não vamos trazer para o âmbito jurídico o critério de culpa, culpabilidade, não.
a culpa mesmo, assim, nossa, putz, será mesmo que pisei na bola? Será que eu mereço mesmo, sabe? Então, estamos falando aqui de neurociência quando ela entra no assunto financeiro, tá? E olha, independente da religião de qualquer um, tá? A Bíblia, ele é um livro de conhecimento milenar. E aí, olha, lá o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 4, ele diz assim, olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Resumidamente, inteligência financeira é exatamente isso. Para mim, Eduardo, apóstolo Paulo foi o maior neurocientista que já existiu. Hoje em dia, que a gente estuda de neurociência, você encontra na Bíblia a doidado. E olha, isso é inteligência financeira. É você saber lidar com a sua situação. Então, quantas vezes você não recebeu um honorário alto e você ficou, ai meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro? Deixa eu pagar as contas logo. Deixa eu me livrar desse dinheiro. Porque você não está acostumado, está habituado a ter abundância. Por outro lado, tem pessoas que, conforme vai acabando o dinheiro, vai acabando a paciência, vai acabando a alegria, fica impaciente com os filhos, com a esposa, com o marido, e a vida não presta. Vou largar a mão da advocacia. Putz, bem que meu tio avisou que eu tinha que ter feito engenharia. Por quê? Porque não sabe lidar com a escassez. E naquele momento, pode ser que não esteja com dinheiro suficiente para arcar com os débitos ali. E aí não sabe passar necessidade. Então, essa é uma explicação bíblica, se você quer uma explicação bíblica, para você estudar inteligência financeira. Porque um grande homem da Bíblia, ele era muito inteligente em relação a isso. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso avançar mais um assunto? Você pode dar um joinha aí que a gente já avança aqui. Então, explicado o conceito sobre inteligência financeira, tá? Explicado um conceito de inteligência financeira. Agora, eu quero ir para uma coisa chamada que é o quadrante da riqueza. Ele foi feito pelo Robert Kiyosaki, que é do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha lido. Mas esse quadrante da riqueza, ele é dividido nesses 4 partes. O primeiro deles é o E, que é o E de empregado. O segundo é o A de autônomo. O terceiro é o D de dono de negócio. E o I de investidor, tá? Qual que é a ideia desse quadrante da riqueza? É você entender aonde você está. Eu quero dizer para você que não existe o lugar certo. Eu tenho conhecidos empregados CLT ganhando seus 50 mil reais como diretor de multinacional. Eu tenho, porque eu faço imposto de renda dessa pessoa, eu tenho provas ali que, de fato, existe a possibilidade de você ser um empregado CLT e ter uma boa situação financeira. Então, isso é prova de que, quando a gente olha esse quadrante de forma tendenciosa, a gente está errando. Porque, de fato, nós não precisamos olhar isso de forma tendenciosa, mas cada um desse quadrante é importante sabermos aonde nós estamos. Por quê? Porque, inevitavelmente, o lado esquerdo do empregado e do autônomo, ele troca tempo por dinheiro. Se o empregado não trabalhar, ele é demitido e ele vai ter lá seu seguro-desemprego, mas depois disso, se ele não continuar trabalhando, ele não vai ter mais renda. Ah, mas né, tem toda a proteção da CLT, né? Direitos trabalhistas e previdenciários, mas se, na teoria, ele for demitido e depois ele não conseguir se realocar após o seguro-desemprego, ele não vai ter mais renda. E o autônomo, por sua vez, ele ainda é 1000 vezes pior. Por quê? Porque ele não tem a garantia, a estabilidade da CLT, e se ele não fizer por onde, aí que ele não vai ter de recurso financeiro mesmo. E olha só, aonde a maior parte dos advogados estão atuando? Como autônomo. O lado esquerdo da gente que está vendo aqui, ele sempre vai trocar tempo por dinheiro.
E existe uma verdade universal. Se você não conseguir ganhar dinheiro enquanto você dorme, você sempre vai continuar sendo pobre. Mesmo que você tenha, igual esse meu amigo, um salário de 50 mil reais numa multinacional. Por quê? Porque você sempre vai estar trocando tempo por dinheiro. Já do lado esquerdo, nosso lado direito, perdão, nós temos quem troca dinheiro por tempo. O dono de negócio, eu sou empresário há 10 anos, eu abri meu escritório em 2015, né? Então, esse ano completo 10 anos. Eu cheguei a ter 18 colaboradores diretos e mais 5 PJs prestando serviço. Então, o dono de negócio é aquela pessoa que coloca uma estrutura de trabalho para trabalhar por ela. Então, hoje eu estou aqui ministrando esse treinamento para vocês e a minha equipe está toda lá trabalhando, 80% presencial, 20% home office, mas todos estão trabalhando. Eles têm processos e procedimentos para tocar o meu negócio, eles atendem os clientes, eles cuidam de tudo para mim e a minha empresa está trabalhando enquanto eu pago a eles para que eles trabalhem para mim. E olha, eu não coloco isso como se eu fosse superior a eles, muito pelo contrário, estamos todos ali com o mesmo objetivo, mas a minha responsabilidade é uma e a deles é outra. Então, eles trocam o tempo deles por dinheiro. Só que existe também o máximo ali, que é o I, de investidor, que é aquela pessoa que coloca o dinheiro para trabalhar para ela de forma passiva. Porque, olha, o lado esquerdo, empregado autônomo, esses são os que, a base da pirâmide. O dono de negócio, o investidor, eles já estão mais no topo da pirâmide. Por quê? Eles põem o dinheiro para trabalhar para eles. Então, o investidor, ele tem, o dono de negócio, ele ainda tem uma renda ativa. Porque se ele também não pensar em novos negócios, não pensar em estrutura de marketing, ele também não tem renda, embora ele não troque tempo por dinheiro. Aí, o investidor, ele se sobrepõe, ele se prevalece, porque o investidor, ele tem a renda passiva. E eu não estou aqui com um curso de investimento, não. Eu não quero que você venha sair daqui como um investidor, não. Porém, todos os três deveriam pensar em ser um investidor. Os três deveriam pensar em como trazer recursos do CLT para investimento, do autônomo para investimento, da sua empresa para investimento. Porque, de certa forma, é aí aonde está o princípio da riqueza, que é a renda passiva, que é você poder ganhar dinheiro de fato dormindo, tá? Mas o que é a grande importância aqui? O que me chama atenção e o que me dói? A maioria dos advogados estão no pior dos 4 quadrantes. O empregado tem a CLT ao seu favor, o dono de negócio tem uma estrutura financeira ao seu favor, estrutura operacional ao seu favor, o investidor tem uma estrutura financeira ao seu favor e o autônomo só tem a carteira da OAB e um sonho, que é fazer justiça. E o restante, você vai contando o pão nosso de cada dia. Então, muitos outros advogados, né, digital influencers, têm falado para os advogados, deixe de ser autônomo, vire um empresário jurídico, um empresário de serviços jurídicos, para que você tenha uma estrutura que trabalhe para você, tá? Não é o objetivo desse curso aqui, mas eu também chamo a atenção, ok? Mas olha, em se tratando de inteligência financeira, nós precisamos saber que existem 3 pilares. Nós temos o pilar do ganhar dinheiro, o pilar do reter dinheiro e o do usufruir desse dinheiro. Entenda uma coisa, as características e as qualidades individuais para ganhar dinheiro, quem ganha muito dinheiro, entende uma parte. Tem pessoas que não têm muita facilidade de ganhar dinheiro, mas ela tem facilidade em reter. A minha avó, ela é aposentada e ela, falecida já, mas ela é aposentada, mas ela tinha uma poupança, ganhando um salário mínimo da época, da vida inteira como aposentada. Ela não tinha facilidade de ganhar, mas ela não tinha problema nenhum em reter. Mas existem pessoas que ganham bem, só que podem até reter, mas não conseguem usufruir
Porque num domingo não consegue ir para uma praia, não consegue ir para um parque e gastar um dinheiro sem dó e culpa com os filhos. Entenda uma coisa, a inteligência financeira no nível, né, no olhar da neurociência, ela tem esses 3 pilares. Quem é mais feliz? Quem ganha mais, quem retém mais ou quem usufrui mais? Não tem essa resposta. Quem é mais feliz é quem consegue ter um equilíbrio entre esses 3 pilares. E cada um desses 3 pilares requer um soft skill, ou seja, uma qualidade sua, uma competência sua para ganhar. Para você reter, é uma outra competência. E para você usufruir do dinheiro, é uma outra competência. Ganhar muito, reter muito, usufruir muito, tudo isso faz parte de uma inteligência financeira que você só vai conseguir se você se autoconhecer, tá? Que é onde a gente começa a falar muito sobre um pilar que é, sem inteligência financeira, o seu escritório é um balde furado. Qual é o pilar, então, que a contabilidade ela pode ajudar o advogado? Sem sombra de dúvidas, se você ganha dinheiro, se você não retiver, se você não reter o dinheiro na sua mão, se você não tiver, tem medo, o dinheiro, eu tenho que pagar a conta à vista, eu tenho que pagar logo todo mundo com o honorário que eu recebi, porque amanhã eu posso não ter mais, você não vai conseguir usufruir, e você não usufruindo, você não vai ter gosto de ganhar. Qual é o pilar que a contabilidade pode ajudar na sua advocacia? Sem sombra de dúvidas, é com o pilar da retenção. Porque olha só, se você não tiver inteligência financeira, seu escritório ele é um balde furado. Olha só essa figura desse balde furado. Ele entra dinheiro, só que o dinheiro ele vai escorrer pelos pequenos buracos que tem na sua rotina, no seu subconsciente, que não permite você a reter, não permite você a usufruir. E aí você vai entrar lá no programa lá do Euro, vai conseguir o seu primeiro milhão e vai ver que o seu dinheiro não é o suficiente para você, de fato, ter uma felicidade. Princípio básico de finanças. Dinheiro não leva desaforo para casa. Isso aí eu aprendi também com a minha avó. Minha avó era de 1932. Gente, pensa numa pessoa que trabalhou a vida inteira dela numa indústria de tecelagem aqui da nossa cidade, conseguiu a aposentadoria dela, naquela época ainda que as pessoas se aposentavam, e ela tinha muito disso, e ela falava isso, dinheiro não leva desaforo para casa. Olha só, se você aumentar os seus honorários, não necessariamente vai te sobrar mais dinheiro no final do mês. Por quê? Porque você aumenta os seus honorários, existem custos variáveis que aumentam junto. Postos é o primeiro deles que aumenta junto. Muitas vezes, você não conseguiu fazer tudo sozinho, então você tem repasse para advogados parceiros, você tem que pagar, muitas das vezes, peritos, você tem que pagar deslocamento, inúmeras coisas. Então, ganhar mais dinheiro nem sempre é a solução. Agora, R$ 1 economizado é R$ 1 de lucro que você tem no final do mês. Por quê? Porque o dinheiro que você entra, ele não necessariamente é o seu lucro, mas o dinheiro que você economiza com despesas, ele é sim lucro direto, líquido no seu caixa no final do mês. Então, olha só, a advocacia não é bico. Deixe de tratar a advocacia como um bico e formalize a sua advocacia. Formalize a sua atuação como advogado. A advocacia, levada a sério, ela é uma profissão. Ela é a única profissão prevista hoje na nossa Constituição. Ela é uma profissão de prestígio. Eu, como contador, eu não consigo vender um planejamento tributário para um cliente meu por 15, 20 mil reais. Mas um advogado, ele chega e consegue. Por quê?
Porque a sociedade está acostumada, ela sabe que o trabalho de um contador é diferente do trabalho de um advogado. Mas, para isso, você tem que entender que a advocacia não é bico, que você precisa formalizar. E aí, ó, existe essa trajetória. Essa é uma trajetória comum da vida do advogado. Primeiro degrauzinho ali em vermelho é a informalidade. Não pago imposto, não tenho empresa, fico no anonimato. O cliente me dá o dinheiro aqui, recebe ali, e eu presto o serviço. Eu coloco os precatórios para receber no CPF do cliente, depois ele me repassa por fora. Eu sempre consigo dar um jeitinho brasileiro e estou ali na informalidade. Quando o advogado ele começa a ganhar dinheiro, começa a se preocupar, e ele precisa comprovar renda para o financiamento, para comprar um carro, qual que é o segundo passo que ele faz? Ele vai para o carnê-leão, ou seja, ele começa a apurar na pessoa física. E como terceiro passo, ele abre uma empresa, uma sociedade. Ele sai da PF e vai para a PJ. Então, geralmente, esses são os passos mais comuns que os advogados têm. Aí eu te pergunto, você não precisa me falar, mas hoje, identifica, você está lá no quadrante da riqueza, você é o A de autônomo, e você, hoje, nessa escada, você está em qual dos degraus, né? Você é informal, você já está no carnê-leão, já está formalizado? Então, essas são algumas considerações que eu quero que já despertar no seu entendimento. Eu vou falar aqui sobre um comparativo sobre a carga tributária de um advogado no CPF e do CNPJ, para que a gente consiga entender, tá? Então, primeiramente, só falando o que é o profissional autônomo, né? Aqui no Brasil, entende-se como profissional autônomo, né, ou liberal, a pessoa que exerce atividade econômica organizada nos modelos, né, nos moldes do Código Civil, atividade profissional de forma independente, sem vínculo empregatício com nenhuma empresa. Então, trabalha por conta própria, assume os riscos do negócio, não possui chefe, não possui horário fixo, recolhe os mesmos impostos de um CLT e não recolhe o FGTS. Então, basicamente, descrevi aqui a realidade de muitos advogados, que trabalha por conta, sem vínculo empregatício, sem hora para entrar, sem hora para sair, sem compromisso, mas com muita responsabilidade, tá? Então, se você está aí, quer tomar nota, se você quer ser um advogado autônomo, pessoa física, existem 3 obrigações que você precisa se preocupar. Primeira delas, tá? Você precisa possuir inscrição de autônomo junto à sua prefeitura, para você recolher o seu ISS anual. Então, doutora, se você quer atuar na pessoa física, nada te obriga a abrir um CNPJ. Você pode muito bem atuar na pessoa física. Só que você precisa cumprir essas 3 obrigações. Vai procurar a sua prefeitura e pergunta na sua prefeitura como você faz para você fazer uma inscrição de autônomo. A prefeitura vai te orientar. Cada prefeitura tem o seu procedimento, então não consigo falar aqui. Mas você vai procurar a sua prefeitura e com certeza eles vão te orientar. Segundo, você precisa saber que sobre os seus honorários advocatícios, sucumbenciais, todos eles, existe o INSS no valor até o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje é 8 mil e alguma coisinha, está dando 1.602, arredondando, tá? Então, você tem que recolher o ISS para sua prefeitura e você tem que recolher o INSS para a Previdência até o teto da Previdência. Então, faturei R$1.000 lá de honorário. Você vai recolher os 7,5% de INSS sobre o valor que você recebeu, até o teto da Previdência. E a terceira obrigação, mais complexa, que é acertar as contas com o leão. Então, a terceira obrigação é, você, além de ter os cadastros de autônomo na prefeitura, além de recolher o INSS, mensalmente, você também tem que fazer a escrituração do carnê-leão mensal, para você recolher o IR na sua declaração de imposto de renda. Então, lá em abril, maio do ano de 2026, você vai recolher o imposto de renda de tudo que você teve de faturamento no decorrer do ano de 2025.
Só que não basta fazer declaração lá em maio de 2026. Agora, mensalmente, você já precisa fazer a escrituração do Carnê-Leão. Então, se você pegar, tá? Se você pegar e não cumpre essas 3 obrigações, você não é um autônomo, você é um informal. Ou pior, na verdade, você está sonegando. E nós sabemos que, na sonegação, você está fazendo um que nós chamamos de passivo fiscal para a sua vida, e que mais hora ou menos hora, esse passivo fiscal pode ser cobrado pela Receita. Sabemos também que em janeiro de 26 vai iniciar o período de transição da reforma tributária. E nesse período de transição, muitas das coisas vão acontecer que a fiscalização do PIX vai voltar à tona, a questão do lastro financeiro vai ser uma coisa que a reforma tributária vai chamar a atenção, porque vai existir, né, o split payment, que é a separação do dinheiro já no ato do pagamento. Então, advogado, se você não cumpre essas 3 obrigações, porque você não vai ser obrigado, você continua não sendo obrigado, mesmo em 26 com reforma. Só que se você não cumprir essas 3 obrigações que nós falamos aqui, então, na verdade, você não é autônomo. Você é um informal e está criando um passivo fiscal para você. E que mais horas ou menos horas, isso pode ser cobrado com multa e juros. Então, vamos fugir, vamos evitar, né, de ser pego ali na mordida do leão e vamos pensar que a gente precisa formalizar. A tabela de imposto de renda atual é essa que eu estou mostrando para vocês. É lógico que já é de conhecimento de ciência de todo mundo, que tudo indica que teremos uma nova tabela em 2026, né, com o limite de isenção de até R$ 5.000. Era uma proposta de governo, independente de partido político, mas era uma proposta de campanha, e que nesse último ano, coincidentemente apenas, nesse último ano, né, o ano que vai ser eleitoral, é que vai ser iniciado esse projeto e teremos aí a isenção de até R$ 5.000. Mas até presente data, essa é a tabela. Então, se você tem um honorário advocatício de até R$ 5.000, você já está na última faixa de 27,5% de imposto. É isso que você paga hoje, se você receber os seus honorários advocatícios, precatórios, sucumbenciais, na sua PF. Qual que seria a sua obrigação, então? Fazer o ISS lá na prefeitura, recolher o INSS sobre o teto e fazer a escrituração no Carnê-Leão Web, que é no portal do ECAC. O link está aqui, eu posso mandar o link depois para vocês também. Essa escrituração, ela é feita no site oficial da Receita, não precisa baixar nenhum programa, e nesse programa você já vai gerar o DARF, a guia de recolhimento para você pagar o imposto, tá? Nesse portal você acessa com o seu eCPF, que é o mesmo que você acessa o PJE, né, os programas da vida, ou então com o login e senha do eGov, com prata ou ouro. Você acessa aí, faz a escrituração, ó, entrou X mil de honorários, paguei tal coisa, e no final deu X de imposto a recolher. Mensalmente, você precisa fazer esse controle. Esse é um trabalho do profissional autônomo. Ok? Na escrituração do Carnê-Leão, existem algumas despesas dedutíveis. Tá? Como, por exemplo, o aluguel da sala comercial, despesas com água, luz, telefone, a própria contribuição obrigatória da OAB, material de limpeza, de conservação, despesas com empregados, você pode ter um secretário ali, você pode ter um assistente jurídico, estagiário, material de escritório, IPTU, ISS. Só que olha só, hoje em dia, com a contabilidade, com a questão da advocacia sem fronteiras, né, sem limitação geográfica, a maioria dos advogados hoje estão atuando no home office. A maioria das despesas que eu coloquei aí são despesas com local. E muitos advogados hoje não têm mais local físico. Ou seja, as despesas dedutíveis para você pagar menos IR, menos imposto de renda, são cada vez mais escassas. No máximo, é a anuidade da OAB e só. Por quê? Você não tem mais sala, e a água e luz você usa da sua casa. Se você não consegue determinar
quanto de água, quanto de luz é para a sua atividade jurídica, você não pode usar a conta da água da sua casa inteira, da luz da sua casa inteira. Não seria o certo. Então, essas despesas, que antigamente eram muito consideráveis para a pessoa pagar menos imposto, hoje em dia quase não serve para nada, porque as despesas quase não existem. Então, você vai pagar 27,5% de R, brincando, tá? E aí eu trouxe um caso prático agora para mostrar para vocês. Esse aqui é um caso em dados reais. Esse foi um IR que eu fiz em abril de 2025, em relação a um cliente nosso de pessoa física de 2024. Até a Jo conhece essa história aqui completa aqui, que eu já apresentei em outro momento. Mas vou chamar esse doutor aqui de doutor Zé Pequeno. O doutor Zé Pequeno, ele é um advogado trabalhista previdenciário da comarca de São João da Boa Demanda. Isso mesmo, ele é o que é o doutor Zé Pequeno. Só que ele, doutor Zé Pequeno, só do nome, né? O documento que eu trouxe aqui é um documento do informe de rendimentos do ECAC dele, da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física desse advogado. Você veja que esse é um advogado, ele é previdenciarista, então todos esses casos foram ações previdenciárias, tá? E nesses pagamentos, a gente sabe que quem paga esses precatórios, geralmente é o banco, a Caixa Econômica Federal, né, ou o Banco do Brasil, que são os dois casos ali que quem paga esses precatórios e IRPVs. E você pode ver que, nesse primeira linha aqui, olha, ele teve 280 mil de rendimento e uma retenção de 8.400. Na segunda linha de baixo, na Caixa, ele teve um rendimento de 342 mil e uma retenção de 10 mil reais. Continuando aqui, ele teve rendimentos recebidos acumuladamente. No Banco do Brasil também. Um era de 75 mil, um outro de 347, 34 mil, totalizando 450 mil reais, que teve uma retenção de imposto de 40 mil reais, 41 mil reais. Esse é um caso real, gente. O doutor Zé Pequeno, ele faturou muito bem. Só que, se você for levar em consideração aqui, olha, ele teve 100 mil reais de retenção de IR na fonte em 2024. Então, adianta ele ganhar 2 milhões se ele não tinha a estratégia contábil, jurídica certa? E olha só que interessante, eu fui fazer o imposto de renda dele, né? A retenção, o governo vai retendo, mas no final do ano, a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física dele, IRPF 2025. Além disso, além dos 100 mil reais que já havia sido retido, ele ainda tinha mais 181 mil reais a pagar. Acredita nisso? Ou seja, de 1 milhão e 79 mil que ele faturou, 282 mil seria imposto de renda. Não estou falando que mensalmente ele ainda teve 1.600 de INSS, ele ainda teve lá uns R$ 1.000 de IS para a prefeitura dele. Eu estou falando que só para o leão foi 29%. Esse caso em específico, nós conseguimos ainda resolver, tá? Eu retroagi a escrituração do carnê-leão dele do ano de 2024 inteira. Eu não coloquei aqui no slide. Eu retroagi o ano de 2024, a escrituração do carnê-leão, porque ele teve repasses para advogados parceiros, ele tem uma secretária, ele tem assistente jurídico. Eu retroagi e coloquei as despesas dedutíveis e eu ainda consegui reduzir 77 mil reais nesse imposto. Mas ainda assim, ele teve que pagar IR. E aí eu sugeri ele, em 2024, 25 agora, sugeri para ele abrir uma empresa, e aí ele começou a tributar na pessoa jurídica. Eu não coloquei isso aqui no slide agora. Por quê? Porque eu quero dar ênfase que, olha, esse cliente, se não tivesse uma assessoria jurídica, eu consegui diminuir o imposto dele ainda, mas ainda ele não é 100%. Mas ele iria pagar 29%. E pensar que, né, o Tiradentes morreu por 1/5 dos infernos, né, por 20%, né? E hoje, uma pessoa física, um advogado, uma graduação, ainda paga 29% de mordida pro leão. Sem contar, gente, obviamente, tá?
Sem contar aquilo que não veio de precatório. Porque aquilo que não veio de precatório, ele não tributou. O que não veio de precatório, que veio de honorário ali, ad êxito, nas ações trabalhistas, aquilo que veio, que o governo não reteve, ele não pagou imposto. Eu não estou citando nomes aqui, mas, infelizmente, nós sabemos que isso acontece. Então, 29% só do que ele tributou. Isso é a mordida do leão na pessoa física. E aí, olha, o seu escritório, ele vai ser um balde furado até quando? Até quando que você vai ficar na informalidade, na sonegação? Até quando que vai ficar pagando 29% de IR pro leão? E aí é onde eu te apresento a tributação como PJ, sendo a melhor opção, a opção mais segura e mais barata para todo o advogado. O que é a sociedade, né, de advocacia? Tá? Nós temos a sociedade limitada, conforme o próprio nome já diz, né? Era antigamente o sobrenome, né? Fulano e Beltrano Sociedade de Advogados. Aquela coisa robuscada, chique. O governo viu que não podia, era muito difícil, né? Você ter um sócio, e aí o governo inventou, a OAB sabia que era difícil você ter sócio, e muitos advogados entravam como sócio com 1% só para constar. Marido e mulher, quando era advogado, era a coisa mais linda do mundo, era o que você mais via. E o governo, a Receita Federal, ela inventou uma EIRELI, que é uma empresa de responsabilidade limitada individual. Aí depois a EIRELI mudou, virou a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. A OAB viu que a Receita criou isso para o comércio e achou interessante, e aí depois, em 2007, a OAB também aderiu à SLU para a advocacia. Então, hoje, você pode abrir uma sociedade limitada sem ter sócio. E aí você tem um CNPJ para você pegar e tributar os seus honorários na PJ, ok? Quais são os quesitos, então, para você abrir uma sociedade, seja com sócio ou seja sem sócio, tá? Primeira coisa, você tem que ser um advogado devidamente, né, inscrito na ordem. Segundo, você tem que estar com a sua anuidade da OABPF em dia. Está atrasada, você paga ou parcela, e aí você já consegue. Apenas atividade de advocacia no cartão do CNPJ, ou seja, você não pode ter nenhum outro KNAI no cartão do seu CNPJ. Eu tenho advogados, por exemplo, que dão cursos e treinamentos. Então, você abre um CNPJ na OAB, com KNAI de assessoria jurídica, e um outro CNPJ na junta comercial com atividade de treinamento. Muito comum também, tá? Mas, então, na OAB, você tem que ter exclusivamente atividade de advocacia. O contrato social ele é arquivado de forma eletrônica na OAB, tá? Então, você tem que seguir o modelo dele de registro na OAB, agora é eletrônico no Brasil todo. Apenas um CNPJ por seccional, ou seja, por estado. Ah, mas Eduardo, eu quero abrir uma empresa num outro estado. É possível? Perfeitamente. Você abre uma OAB, né? Complementar, né, suplementar num outro estado e abre um outro CNPJ. É possível, sim. Mas no seu estado, é um único CNPJ por estado. Você, no estado de São Paulo, você não paga anuidade PJ, então você vai pagar apenas a sua anuidade PF normal. Você tem que pagar uma taxa de registro, que aqui no estado de São Paulo é 1.324, né? Aí você tem que verificar, todo ano tem reajuste, e você tem que verificar também no seu estado aí onde você está, para você pagar a taxa de funcionamento. E você precisa ter escrituração contábil obrigatória, ou seja, você abriu uma empresa, seguindo todos os moldes do Código Civil. Ou seja, você precisa ter escrituração contábil, a gente tem que informar quem é o sócio administrador, a responsabilidade do sócio, recolhimento de prolabore. Você tem que entender que é uma empresa. Quando você abre o seu CNPJ, você abriu uma empresa. E você tem todas as responsabilidades de um sócio administrador previstas tanto no Código Civil quanto na lei das SAs. Você precisa ter isso como entendimento. Conforme eu falei, né, desde 2007, a atividade de advocacia, ela pode ser do Simples Nacional, pagando todos os tributos dentro do DAS, que é a Guia de Arrecadação Simplificada. Então,
Você vai pagar todos os impostos numa única guia que vence sempre no dia 20 do mês seguinte. Isso é o Simples Nacional. Após a abertura da empresa, existe um prazo para adesão no Simples Nacional que é de 60 dias. E olha só, pasmo, eu vejo muitos advogados que abrem o próprio CNPJ, porque para abertura você não precisa de um contador. Eu tenho vários advogados que abrem a empresa, só que não têm esse conhecimento e perde o prazo de enquadramento do Simples Nacional e depois fica com a empresa no lucro presumido, que é um outro regime tributário, pagando muito mais imposto, com outras inúmeras obrigações acessórias a cumprir. Então, olha, se você for abrir, pode abrir, não tem problema nenhum, mas já faça o enquadramento no Simples e já procure uma assessoria contábil para te auxiliar, tá? Não precisa ser comigo aqui, não, é realmente uma orientação que eu estou querendo dar aqui para os advogados. O Simples Nacional em específico, existem algumas atividades impeditivas, o direito não é uma delas, então pode optar, tranquilo. E importante, o governo ele pode retirar o benefício do Simples Nacional por irregularidades, como, por exemplo, o não pagamento do imposto. O Simples Nacional é um benefício fiscal. Se você não paga o imposto do Simples Nacional em dia, se você não tira a inscrição municipal, se você não faz as coisas direito, o governo vai lá e faz a exclusão do Simples Nacional. E isso é muito comum. Essa época do ano agora é o que nós estamos passando exatamente por isso nesse momento, para ser bem sincero para vocês. Então, isso é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é recolhido através de tabelas do Simples Nacional, que nada mais é do que a faixa de faturamento correspondente a cada alíquota do Simples Nacional. O que isso quer dizer? Vamos lá ser bem práticos. Hoje, a atividade jurídica, ela está no anexo 4, na tabela 4 do Simples Nacional. Ou seja, para uma faixa de faturamento de até 180 mil no ano, você paga 4,5% de imposto, valor fixo. Essa é a tributação do Simples Nacional. 180 mil por ano dá uma média de 15 mil mês. Então, se você tiver uma média ali de 15 mil por mês, você está na primeira faixa do Simples, 4,5%. É facinho você fazer a conta e saber quanto de imposto você vai pagar. Ok? Ah, mas Eduardo, então aí 180 mil e 1 centavo. Você já vai para a segunda faixa. A segunda faixa já é 9%. Mas aí você aplica os 9% e tira os 8 mil ali, sem que a Receita deu a deduzir. Ok? Então, basicamente, essa é a tabela do Simples Nacional. É sobre isso que você vai pagar imposto. Mas tem um fator interessante que eu coloquei grifado em azul ali embaixo. A gente não pode esquecer que no Simples Nacional, a atividade de advocacia, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Hoje, os 4,5% é a menor alíquota que tem no Simples Nacional. Só que, por outro lado, a Receita te obriga a fazer o recolhimento do INSS patronal. O que é o INSS patronal, para quem não está acostumado a isso? É a parte do INSS que as empresas pagam sobre a folha de pagamento. Então, hoje, o advogado, ele é obrigado, isso tem instrução normativa e também está na própria cartilha da OAB, na Lei 9.000, que é a lei do Estatuto. Ele fala exatamente que você tem que recolher os 11% do prolabore, mais 20% de INSS, mais 20% de INSS patronal, ou seja, somando tudo dá 31%. Que na presente data, 31% de 1.518 está dando R$1.470. Então, qual que é o seu custo tributário abrindo uma empresa? 4,5% sobre a nota e 31% sobre um salário mínimo. Esse é o seu custo tributário para você manter a sua empresa no Simples Nacional. Ok? E aí, agora, eu coloquei aqui um quadro comparativo para mostrar para vocês as 3 opções. Vocês estão vendo aí na tela. Imagina um faturamento médio de R$10 mil. Você vai levar em consideração, na pessoa física, sem fazer autônomo, na pessoa física, 1.865 de imposto de IR, 1.631 de INSS no teto da Previdência,
mais R$ 42, por quê? Porque o ISS ele é fixo, né? Então, se eu pegar o ISS lá, que é R$ 500 em média, dividir por 12, dali R$ 42. Ou seja, uma pessoa física ganhando R$ 10.000, ela vai pagar 3.538 de imposto. 35%. Agora, não, Eduardo, eu sou consciente, eu faço carnê-leão, aí você vai ser o autônomo, que é essa coluna do meio, que é o quê? Você vai pagar ali 780, porque você tem umas despesas ou outra a deduzir. Você vai pagar 780 de imposto de renda. Os mesmos 1.600 de INSS, porque o INSS é fixo, é no teto da Previdência. E os mesmos R$ 42, porque também é fixo. Aí você vai pagar de 3.500 para 2.454. Já deu uma reduçãozinha boa. Então, já está vendo que compensa você sair da informalidade e ir para o autônomo. Já compensa. Só que olha só que interessante na pessoa jurídica. Como PJ no Simples Nacional, você não tem IR, porque o IR, ele é na pessoa física. Você tem o INSS de 31%, que dá os R$ 470. Por quê? Ao invés de eu pagar 1.600 a Previdência, eu pago 470, porque é sobre um salário mínimo e não sobre o teto. E eu vou pagar 4,5% dos R$ 10.450. Olha só, de 3.500 na informalidade, eu passo a pagar R$ 920, ou seja, uma economia tributária de 74%. Ou seja, não faz o menor sentido você sonegar imposto, ficar com passivo fiscal, sendo que para você andar tudo certo, tudo em dia, você vai pagar muito mais barato. Entende? E olha só, então olha, deixa de ser como Zé Pequeno, passe a ser agora o Dr. José Honorário Lucruso e pague menos impostos dentro da lei. Entende? Eu queria abrir para vocês tirarem algumas dúvidas, para vocês comentarem alguma coisa aqui, antes de eu avançar para a segunda parte aqui do nosso treinamento. Vocês podem abrir. Jô, você quer abrir seu áudio? Quer me fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos tirar esse momento aqui para a gente dar o segundo passo? Para a gente tirar uma dúvida? Uma pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: para quem está começando agora, né? Saí, tirei a minha OAB, passei na prova, fui lá, fiz todo o procedimento, abri meu escritório, ainda que seja de forma virtual. Você já recomenda que esse advogado já comece a fazer os recolhimentos? Que ali você deu um exemplo de um advogado que lucra R$ 10.000 por mês. Sim. Certo? Vamos imaginar que a pessoa começou a trabalhar zero, né? Não teve lucro nenhum ainda. Você recomenda que ele comece como? De forma informal ou já entre já com os pedidos para fazer como pessoa jurídica? Olha, eu tenho duas situações, tá? A primeira delas, na informalidade, você sempre vai estar passivo a não ter comprovação de renda, a ter um problema lá na frente. Então, o que eu digo? Olha, no ano que vem, nós vamos ter isenção do imposto de renda até R$ 5.000, ok? Uhum. Só que a isenção do imposto de renda não te exime da responsabilidade de fazer o cadastro de autônomo. Então, o que eu digo para todos os meus colegas que estão começando e estiverem faturando até R$ 5.000? Façam o carnê-leão. Façam o cadastro de autônomo. Por quê? O cadastro de autônomo vai te custar lá R$ 500 por ano. A escrituração do INSS, do carnê-leão, é gratuita no site do site do governo e você faturando até R$ 5.000 é isento. Então, você vai ter o trabalho de digitar, mas não vai pagar nada de imposto. E o INSS, você vai recolher para você ter a sua garantia de aposentadoria ou de algum problema de saúde. Então, não precisa abrir direto como PJ. O que não pode, de forma alguma, é ficar na informalidade. E aí sim você vai estar errado. Sabe aquela história de
nutricionista gordo, personal sem shape e advogado fora da lei, entendeu? O advogado fora da lei, o advogado que sonega, entende? Então, a consciência que eu quero trazer é o seguinte, não precisa me contratar, não precisa abrir empresa, mas formalize-se como autônomo, entende? Por quê? Vai ter a isenção dos R$ 5.000 lá, no próximo ano. O que você precisa fazer? Procurar a sua prefeitura e fazer o seu cadastro de autônomo. Simplesmente, você vai estar formalmente dentro da lei, não vai ter nada contra fatos, não argumentos. Você vai estar regulamentado. Agora, eu digo o seguinte, tá? Agora, eu digo o seguinte, que eu comecei a faturar mais do que R$ 5.000, ou seja, os R$ 10.000, aí não faz sentido você ser pessoa física. Aí eu mostrei por números aqui, sem sombra de dúvidas, que é muito mais barato a PJ. Entende? Então, é isso que eu falo para os nossos colegas. Ludmila levantou a mão? Isso, exatamente. Eduardo, aproveitando que a pergunta da Joslaine, não sei se você chegou a concluir tudo, mas aproveitando a pergunta dela, o recém-formado também, né, que está no escritório como associado, e também trabalha de forma autônoma, com os processos dele e tudo. Como que ele vai abrir um PJ, Simples Nacional, se ele já está associado a outro escritório? Porque a OAB veta isso. Na verdade, não, doutora. Se você for avaliar o provimento da OAB, ela impede que o advogado sócio de serviço não esteja num outro CNPJ. Mas o advogado associado não há esse impedimento. Tá bem claro no provimento, 169 de 2015. Certo. Acho que isso é algo que tem, pelo menos aqui na OAB de Minas, sabe? É algo que tem que ser debatido muito com eles, porque eles vetam. Então, mas mas não há, tá? Você tem que seguir realmente o provimento. Aí eu cito para você tanto o provimento quanto, em conjunto, o Estatuto da Advocacia. É muito claro que o impedimento, tá? Para você não ter uma concorrência entre organizações jurídicas, é simplesmente sócio patrimonial, sócio de serviço. Esses não podem estar em mais do que uma organização, de fato. Agora, o advogado associado, ele tem a autonomia, a liberdade de estar associado em quantos outros quiser. Isso é estatuto. Então, a subseção não deveria impedir, tá? A seccional não deveria impedir. Só que eu vou falar mais sobre isso também, tá? Porque existe uma estratégia jurídica para você pagar menos impostos com o advogado parceiro. O que eu tenho visto hoje, tá? Hoje, alguns escritórios que são clientes do escritório, que pagam para os advogados associados percentual no ad êxito, esses todos estão migrando os associados para PJ. Entendeu? É que alguns escritórios, eu sei que o advogado associado acaba ganhando um valor fixo e não ganha nada no êxito. Alguns outros, que já são mais arrojados, estão atuando com fixo e mais uma porcentagem pequena, mais uma porcentagem de 5, de 4, de 3 a 5% no êxito. E aí, o honorário desse advogado associado pode aumentar muito. E aí, esses escritórios que pagam a porcentagem no ad êxito estão migrando todo mundo para PJ. Totalmente dentro da lei também, mas estão migrando todo mundo para PJ. Entendi. Tá? Muito obrigada. Por nada. E eu queria voltar na pergunta da Jo, tá? A doutora perguntou, né? Eu abri o escritório, devo abrir como PJ? Eu falei que não, necessariamente. Você pode abrir como autônomo, não ficar em formalidade, e conforme você for crescendo, você migra para PJ. Só que um ponto importantíssimo. Se você hoje cair no seu colo um honorário de R$150 mil hoje, e você ligar para mim, Eduardo, eu preciso abrir uma empresa que eu preciso emitir uma nota para receber. Eu vou falar para você assim, então, doutora, hoje a OAB está demorando 10 dias úteis para liberar. E depois de 10 dias úteis para sair o seu CNPJ, é mais 20 para ter inclusão no Simples Nacional. E o artigo 85 do CPC fala que você tem até o momento do levantamento do alvará para você informar quem é
o responsável. Se você esperar 10, você vai esperar 10 dias úteis para você abrir para você poder fazer o levantamento do precatório. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você não paga anuidade. Hoje, você vai pagar uma taxa única de R$ 1.300 para abrir. Eu quero dizer o seguinte, muitas das vezes, você pode abrir o seu CNPJ, ter um custo inicial ali, beleza, ok. Tem um custo inicial, mas você pode deixar o seu CNPJ na manga, porque a hora que pintar algum precatório, a hora que pintar algum cliente grande, você já está com o seu CNPJ pronto. Então, depende muito da estratégia, depende muito da visão que a pessoa tem. Se realmente a pessoa tem uma inteligência financeira de que eu vou conseguir realmente um honorário grande, que muitos advogados ficam nessa esperança, né? De, vou ter aquela causa que vai tirar da miséria, né? Mas se chegar essa causa e você pagar 28,5% para o governo, você ficou 28% mais pobre do que o que você poderia. Jô, novamente? Isso é interessante também pontuar que quando o advogado ele tem a inscrição na pessoa jurídica, ele se torna até mais atraente para ser contratado por empresas multinacionais, por exemplo, né? Que facilita a parte financeira da empresa e também fica melhor para o advogado. Você vê o exemplo que você está colocando aqui, de fazer um recolhimento de R$ 920, é muita economia para o advogado em si, que está dentro de uma inscrição de pessoa jurídica. E vale a pena. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer para todo mundo, sabe? Não espera ser grande para você pensar como grande, certo? Então, você vai ter um desembolso pontual para a abertura da empresa, mas se você não emitir nota, você não vai pagar imposto, você não vai ter custo nenhum. E quando você tiver uma ação, quando você tiver um cliente PJ querendo te contratar, quando você tiver uma situação, você já vai estar com o seu CNPJ apto para você fazer contrato, emitir nota e receber pagando menos imposto. Alguém mais que gostaria de tirar uma dúvida pontual, querer falar alguma coisa, para a gente passar para a segunda parte? Eu. Pode ser meio burro, mas é porque eu realmente não tenho experiência nenhuma. Eu sou jovem advogada, eu não tenho experiência nenhuma com Simples Nacional e etc. Quando você diz para a gente deixar o CNPJ na manga, a gente não tem custos, tipo, mensais? Olha, eu posso dizer para você que assim, se você não emitir nota fiscal, eu vou falar sobre isso também, tá? Mas se você não emitir nota fiscal, você não tem um custo tributário nenhum. Você vai acabar tendo, sim, um custo com uma contabilidade, por exemplo, tá? Não fazendo um merchan aqui, mas já adiantando. Então, por exemplo, hoje, o custo mínimo que você teria para manter essa empresa aberta comigo seria de R$ 152 por mês. Então, basicamente, sim. Você precisa abrir uma empresa, você já assumiria pelo menos um custo ali de R$ 152 por mês, seja comigo, com qualquer outra contabilidade, mas para manter a empresa ativa. Tá? Então, isso sim, você levaria em consideração. Mas imposto, esses 920, por exemplo, que eu estou falando, só tem quem emite nota, só quem está em faturamento. Maravilha? Joia. Então, vou avançar aqui, vou entrar numa segunda parte agora, tá? Então, por exemplo, eu tenho vários clientes, por exemplo, se você hoje escolher, você fala assim, Eduardo, eu vou abrir uma empresa agora, só que, e os meus contratos que eu tenho lá para trás? Porque muitas pessoas, você tem processos em andamento, né? A gente sabe como que é 30 dias, né? Que o nosso magistrado tem para dar a resposta, né? Mas a gente sabe que não funciona muito bem, certo? Então, a gente tem processos que já estão em andamento e que você iniciou ele na PF, e como que você vai fazer para você migrar na PJ agora? Então, primeira coisa delas, tá? Você primeiro precisa, então, constituir o seu CNPJ junto à OAB, que é o que a gente falou aqui. Você precisa verificar os quesitos do artigo 85 do CPC, né, 2015, sobre o andamento do nível, né, que está o levantamento dos alvarás do processo, e você precisa fazer um subestabelecimento na procuração e registrar isso no sistema. Então, você precisa fazer um subestabelecimento, ou seja, você tinha o poder, você tinha a procuração do PF do seu cliente. Agora, você tem que subestabelecer a sua PJ e, no segundo, você precisa realizar um adendo no contrato particular
Porque o subestabelecimento e o adendo no contrato é o que você vai usar em conjunto com o artigo 85 do CPC para fazer a migração da titularidade da sua PF para a sua PJ. E, em alguns casos, se torna inviável esta mudança. Por exemplo, se você já tiver feito o levantamento do alvará, você não consegue mudar mais. Não adianta. Informou o CPF, mas na hora emitiu nota, não serve de nada. Você pagou imposto a mais à pessoa jurídica, porque o governo enxergou isso no seu CPF. Então, a migração, tá? Abre a empresa, faz um subestabelecimento, faz um novo adendo no contrato, sobe tudo no PJI, né, nos processos. Você precisa abrir uma conta bancária PJ e informar para o seu cliente, e também informar, obviamente, lá ao juízo. Aí a minha sugestão, você precisa cancelar a chave Pix, caso você já tenha passado para o seu cliente, porque os clientes são loucos para continuar pagando a chave Pix que ele já tem cadastrado lá. Então, vai lá e cancela a chave Pix do seu CPF, fica um tempo cancelada e passa a chave nova. Você precisa emitir a nota fiscal dos seus honorários recebidos, seja honorário ad êxito, advocatício ou sucumbencial. Você precisa emitir nota fiscal. A nota fiscal, ela é emitida no site da sua prefeitura, não paga nada para isso, você vai fazer um login e senha lá e vai emitir essa nota fiscal. E você precisa informar os dados da sua PJ, né, para os seus novos clientes. O que acontece? Eu tenho muitos clientes que eles abrem a empresa e continuam passando o CPF dele ainda para o cliente. Continua passando a conta PF ainda para o cliente. Assim, cara, não adianta. Se você abrir uma empresa, mas se você não passar a conta para o cliente, se não passar a chave para o cliente e emitir a nota, é como se você tivesse aberto a empresa para nada. Então, você precisa entender que você precisa migrar tudo para a sua PJ. Tá? E como não sofrer a retenção? Gente, isso é muito comum, tá? O que eu mostrei para vocês lá atrás da pessoa física? O juiz, na hora que foi pagar, reteve o IR, reteve as informações. Como que você faz para você não reter os impostos na sua PJ? É necessário subestabelecer poderes já na procuração do seu cliente, outorgando poderes para o seu CNPJ. Então, entende, a pessoa jurídica, ela não tem poder postulatório, ela não vai postular nada, ela é um ser inanimado. Você tem que dar poderes para a sua pessoa jurídica representada por você. Então, é um modelo simples de procuração, não é segredo nenhum. Eu tenho para oferecer para vocês, eu mando para quem quiser em Word, fica tranquilo, tá? Mas a pessoa jurídica não tem poder postulatório. Então, você vai subestabelecer poderes para a sua PF e para a sua PJ no mesmo tempo. E na juntada de documentos, eu tenho uma folha de rosto, aonde eu informo ao juízo que não deve haver retenção na fonte, empresa optante pelo Simples Nacional, conforme o artigo 27 da Lei 10.083. Essa Lei 10.083 fala sobre a retenção dos impostos. Então, eu coloco uma folha de rosto, só com isso, porque não tem como o juízo não ler. Entende? E coloca na juntada de documentos lá com uma folha de rosto ali com essa informação, para garantir mesmo que o abençoado vai ler, tá? Sempre dá certo, porque eu já entro com o CNPJ e já entro com essa informação para o juízo na folha de rosto, então nunca dá, sempre tem visto dar certo, ok? Por quê? Porque uma vez que foi retido, para você pegar de volta somente através de PERDECOMP. E PERDECOMP tem demorado 5 anos, que é um procedimento administrativo na Receita Federal. Você não tem como abater com outro imposto, porque é um imposto retido de uma operação ali que não tem outra igual. Então, você não consegue abater. Somente pedir um PERDECOMP, pelo menos 3 a 5 anos para você ver esse dinheiro de volta. Então, é muito melhor já ter esse dinheiro no seu caixa. Ok? Aqui uma informação. Um ajuste COSIT, né, uma solução de consulta, saiu em 24, no ano passado, falando sobre a tributação de sucumbência. Olha só. Tinha gente que nem sabia que tinha que pagar imposto sobre sucumbência. E sim, a Receita Federal ela veio para esclarecer. Os valores recebidos por sociedade de advogado a título de honorário de sucumbência
são produto da prestação de serviço advocatício e, por isso, compõem a receita bruta, sujeita ao Simples Nacional. Então, gente, é indiscutível que você precisa recolher imposto sobre os honorários sucumbenciais e precatórios. Como? Emitindo nota fiscal. Ah, mas, Eduardo, eu vou emitir nota fiscal contra quem? Aí a gente tem que olhar a lei orgânica do seu município. Aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, por exemplo, ele não exige que você emita contra o seu cliente. Por quê? Porque, entenda uma coisa, sucumbência, não é obrigação de pagar, não é obrigação de fazer, é uma obrigação de pagar. Então, não tem condição de eu falar que quem me pagou a sucumbência foi o meu cliente. E também não tem condição de eu dizer que quem pagou a sucumbência foi a parte que perdeu, embora tenha sido. Mas ela não me pagou porque ela quis, ela me pagou porque foi uma obrigação imposta pelo judiciário. Então, a Receita veio para esclarecer que sim, deve ser tributado, você precisa emitir uma nota fiscal, e essa nota fiscal vai depender da lei orgânica do seu município, se ela diz alguma coisa. Se ela não diz, se ela não tem uma lei específica, como, por exemplo, o município de Brusque, em Santa Catarina. Eu vi uma reportagem, tem até no meu Instagram, onde o município de Brusque colocou isso na lei orgânica dela, especificando como que ela queria que fosse. São Paulo, aqui, na maioria das cidades, não tem. Na ausência dessa informação, o que você faz? Você emite uma nota fiscal sem tomador. E nessa nota fiscal... Então, olha, eu estou te orientando a emitir nota sem tomador? Não. Eu estou dizendo para você olhar na lei orgânica do seu município. E caso essa lei orgânica ela seja omissa, não tem a definição de quem pagou, você emite nota fiscal sem tomador no seu município. Mas olha que interessante. Honorários sucumbenciais são produto da prestação de serviço e não o serviço em si. Se não é serviço, não tem fato gerador de ISS. Ou seja, se você emite a nota fiscal e o seu contador ele não acompanha a legislação, você vai estar pagando mais imposto do que deveria. Hoje, o ISS representa 2% do Simples Nacional, da primeira faixa do Simples. Imagina você receber um precatório de R$100 mil. 2% é um valor significativo, pelo menos para mim. Entende? Então, ajuste COSID 216 de 24. É para tributar. Só que como que tributa? Com esse entendimento. E nesse entendimento, o ISS não é fato gerador. A sucumbência não é fato gerador de ISS. E essa informação você precisa ter ajustado com o seu contador para que seja pago menos impostos. Ok? Agora, eu entro um pouquinho na pergunta da doutora Ludmila, tá? Como tributar parceria entre advogados? Hoje é muito comum, certo? Hoje é muito comum, eu abro a minha empresa sozinha, você abre a sua empresa sozinha, mas eu faço trabalhista e a doutora faz previdenciário. Só que um não manja do outro, então se eu pego um previdenciário, eu passo para minha colega, se a colega pega um trabalhista, passa para mim. E a gente faz o quê? Divide, faz meio a meio, 30, 70, enfim. A gente vai separar nosso honorário aqui por essa indicação, tá? Como pagar imposto em relação a isso? Vamos lá. Primeiramente, se a gente está falando que eu sou 2 advogados PF, um PF e outro PF, eu sou PF, doutor Eduardo e a doutora Joslaine, 2 CPF. Então, a gente está falando de INSS normal, carnê-leão, 27,5%. Não é parceria. Parceria entre 2 pessoas físicas é autônomo, é 27,5%. Se eu estou falando em CNPJ com PF, eu estou falando no que a doutora Ludmila falou. Eu estou falando de advogado associado. Advogado associado está no provimento 169 de 2015. E esse advogado associado, ele paga os mesmos 27,5% que uma pessoa física normal pagaria. Ok? Só que aonde que está a economia tributária ali? Está justamente em advogados parceiros
PJ. Por quê? Porque em 2022, a OAB, ela meio que encomendou uma lei, que é a Lei 14.365. Essa Lei 14.365, ela foi feita sobre encomenda, praticamente. Ela é uma lei que fala sobre a segregação das receitas. O que é a segregação da receita? Eu vou lá, eu tenho um CNPJ, eu sou um advogado trabalhista, a Jo é doutora na área da família. E aí eu pego um caso ali de inventário para fazer, que eu não sei, eu vou lá, vou passar para ela, para a doutora Jo. Só que esse cliente que me procurou, ele não pode saber que a Jo existe. Ele não pode saber que a Jo está operacionando por ele não pode saber qual que é a minha relação com a Jo, quanto que eu separei, quanto que foi a parte dela, a minha parte. Então, o que acontece? Eu, Eduardo, fui lá e fiz um contrato com o meu cliente para fazer o inventário dele. Ponto. Ele me pagou lá 20 mil reais. Só que dos 20 mil é 10 mil e 10 da Jo. Como que funciona nessa lei 14.365? Eu emito uma nota fiscal de 20 mil para receber do meu cliente. Só que esses 20 mil reais é meu? Não. 50% tem que repassar para a Jo. Só que eu vou pagar imposto em cima de 20 mil. Então, eu vou ter uma bitributação. Na Lei 14.365, o que acontece? Ela rege o seguinte, eu posso pegar e eu emito uma nota de 20 mil para o meu cliente, a Jo, nesse meu exemplo, emite uma nota de 10 mil para mim, e eu tributo 10 mil, e a Jo tributa 10 mil. Eu pago 4,5 sobre 10 mil, e ela paga 4,5 sobre 10 mil. Concorda comigo que a Receita Federal ela não foi lesada? Eu não estou falando que a Jo vai dar um migué e não vai recolher a parte dela. Eu não estou falando que eu vou recolher 2 vezes, eu vou colher cheio e depois ela vai recolher de novo. Ou eu vou recolher cheio e depois eu passo na informalidade. Isso acontece muito. Eu recebo cheio e passo na informalidade com a Jo, para não pagar 2 vezes. Então, não é isso que a Receita quer, tá? Então, a Lei 14.365, ela fala sobre a segregação da receita, que ela permite que você venha pagar menos imposto. E aí, o que eu tenho feito em relação a isso? Eu tinha um cliente que eram 3 escritórios, 3 donos, 3 sócios. O Simples Nacional, qual que é a faixa dele mesmo? 180 mil, correto? O que nós fizemos? Saiu 2 sócios, cada um abriu a sua, e aí, ao invés de eu ter 180 mil na primeira faixa, eu passei a ter 3 vezes 180 mil. Eu paguei menos imposto com uma operação totalmente legal, sem nenhuma sonegação, sem nenhuma evasão. Ao invés de ser 3 sócios, fulano, beltrano, ciclano, sociedade de advogado, aquela coisa linda, robuscada, chique, passou a ter 3 CNPJs, um antigo, que ficou com o dono primeiro, e os dois saíram, porque não pode ter mais do que um CNPJ na mesmo estado. Os outros 2 saíram e cada um abriu a sua. E aí, ou, de fato, como eram os 3 mesmo, cada hora um emitia uma nota cheia o outro, o cliente, ou então eles emitiam, um emitia a nota cheia e os outros 2 emitiam a nota para receber a parte deles. Ou seja, eu pego uma estrutura antiga e atualizo ela conforme 2022, a Lei 14.365 de 2022. E nós estamos em 2025, e muitos contadores, colegas contadores e advogados desconhecem essa lei ainda. Mas existe, então, essa possibilidade. Então, são duas estratégias que eu uso. Tanto pegar um escritório de advocacia, que são mais do que um sócio, e dividir, cada um abre um, tá? Cada um abre um, e aquele outro que eu comentei com a doutora Ludmila, aonde o escritório, ao invés de ter advogado associado ou sócio de serviço, eles estão preferindo pegar os parceirinhos deles e transformar tudo em PJ. Eu tenho um escritório que o cara bancou a taxa da OAB e o advogado parceiro, associado, só me paga a contabilidade mensal e os impostos. Mas o cara foi lá e deu um bônus do valor da taxa da OAB de 1.300 para incentivar os advogados a abrirem cada um a sua empresa. Por quê? O advogado associado, pessoa física, é custo indedutível para PJ, que é o provimento 169. O advogado parceiro é custo dedutível, porque ele vai emitir a nota fiscal. Então, é economia tributária para escritório de advocacia. Doutora Vivian, pode abrir, por favor.
Eu só fiquei com uma dúvida nessa questão que você falou, mais didática mesmo, sabe? Você falou que o escritório com os 3 sócios faturava 180 mil, correto? Faturava mais do que 180 mil. Ah, tá. Ele faturava acima dos 180. Isso, daí ele estava na segunda, terceira não, faixa. tudo bem, não, aí eu entendi. Agora eu entendi. Aqui eu entendi você falar que ele faturava até 180 e você dividiu por 3, eu fiquei pensando qual era a lógica. Aí não muda nada, não. Mas eu quis dizer o seguinte, ele faturava mais do que 180 mil. Ah, sim. Aí entendeu? você fatiou por 3 e acabou baixando. Sim, agora eu entendi. Isso. Na verdade, foi o meu entendimento da sua fala que foi errada. Mas talvez eu que não tenha explicado esse detalhe também. Mas, basicamente, seria isso mesmo, né? Ele faturava mais, então, ou seja, ele já não estava na primeira faixa, certo? Sim. E aí, basicamente, eu coloquei os 3 na primeira faixa. Então, isso é estratégia tributária, né? Com certeza. Tá certíssimo. E totalmente dentro da lei, porque a gente sabe, né, que o limite entre planejamento tributário e sonegação fiscal é uma linha tênue. É a simulação. Entendeu? Então, obrigada. Não é simulação. Tem também, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui para mim aqui. Eu escrevi. Sim. A solução como advogado PJ é trazida, mas o risco trabalhista, se ele de fato não for PJ, aumentará. O que a doutora comentou aqui em relação ao risco trabalhista, né? O que acontece? Eu tenho até um vídeo que eu gravei no Instagram sobre isso, porque, na verdade, os advogados associados são os maiores riscos trabalhistas. Por quê? Para o advogado ser associado, você tem que ter um contrato arquivado na subseção, você tem que recolher o INSS e o IR. E a maioria dos escritórios grandes que contratam advogados associados não arquivam o contrato de prestação de serviço na OAB e muito menos pagam o 20% do INSS patronal deles. Só que, na prática, o que acontece? Você acha que um advogado associado, em plena consciência, vai colocar um colega de classe, um colega de trabalho no BAL, na Justiça do Trabalho, para questão verbas trabalhistas, e depois ele nunca mais consegue trabalhar em subseção nenhuma. Então, a gente sabe que, infelizmente, não sei, gente, tem muito essa questão do protecionismo. É fato, tá? É fato que a pejotização, como tudo, né, em outras áreas é muito mais comum. E, de fato, se você usar a pejotização para simular a questão trabalhista, não há dúvidas que é não vou falar causa ganha também, senão vocês vão me bater, né? Mas não há dúvidas que não tem o que falar, né? Se entrar realmente na justiça trabalhista, é incontestável, certo? Mas a gente tem todos esses detalhes, sim. Doutora Vivian? Essa parte de contratos é uma área que eu me dedico bastante a estudar, e com vários cursos, e tive alguma experiência, pouquíssima, na parte trabalhista, e eu tenho observado que bons contratos, e claro, né, uma consciência do contratante, bons contratos, bem redigidos, eles conseguem, nada na justiça é 100%, né, nada, mas assim, eles conseguem te eliminar vários problemas que você venha a ter com que eles chamam de pejotização, né, que na verdade, quando os advogados eles trabalham nesse formato, existem casos e casos, né? Tudo existem casos e casos, mas assim, quando eles trabalham nesse formato, de fato é uma parceria. Exato. Né? Então, quando você amarra isso a um bom contrato, por isso que não dá para você hoje simplesmente não dar valor para um bom contrato. E não contratar uma pessoa que, né, de fato, seja um contratualista. Mas, quando você tem um bom contrato, eu acho que você afasta muito, muito, muito essa questão do problema trabalhista. Olha, em relação ao contrato, só fazer um parênteses, eu sigo vários advogados, né, hoje em dia nas redes sociais, e eu sigo uma advogada, uma professora, e eu adotei para minha vida aqui empresarial. Ela falou muito, ela deu uma aula sobre a importância dos considerandos. E hoje, né, eu acabo trabalhando na parte contábil da holding. E hoje você faz uma holding patrimonial para o cliente, você explica para ele os prós e contras e tudo mais, e aí você faz o contrato e executa. E depois, na hora, ele fala, não, mas você não avisou, você não fez isso. Eu comecei a colocar os considerandos. Considerando que você me falou que você não tem filho, considerando que você me falou que você fez tal coisa,
os considerandos podem pegar e salvar muito o contrato e dizer que realmente foi orientado. Considerando que você tem ciência, que você é um profissional livre, que você pode advogar por conta própria, considerando que o escritório fulano de tal, não tem a expertise de trabalhar com direito previdenciário, firmamos o seguinte contrato de parceria. Considerando Entendeu? que você precisa obedecer os prazos, isso não é nenhuma imposição de horário. Exato, os considerandos é que é a cereja do bolo, né? Tô estudando direitinho também, doutor. Mas vamos lá. Até aqui, tranquilo? Mais alguma dúvida? Não? Eu vou avançar aqui para a gente ir para a nossa terceira e última parte, tá? Reforma tributária. Começou lá em 2023, propriamente dito. Nós estamos se falando, né, em um IBS para advocacia em 30%, embora acabou de sair ontem, ou anteontem, se eu não me engano, que as empresas do Simples Nacional vão ficar fora dessa primeira etapa da reforma. Então, se a gente levar em consideração que a maioria dos escritórios de advocacia estão no Simples Nacional, a gente vai ganhar um tempo ainda, né, na tributação lá de 4,5%. Então, é uma ótima oportunidade para você pensar em, de fato, ali, constituir a sua empresa. Se você tinha dúvida se com a reforma tributária vai continuar compensando ou não a gente abrir PJ, tivemos a confirmação ontem, né, anteontem, se eu não me engano, que as empresas do Simples Nacional vão ficar fora da primeira fase da reforma tributária, tá? Mas quando tiver, a gente está falando aí de 30%, né, 26,5% de tributos para os profissionais da área do direito. E agora, eu queria fazer um FAQ. São as principais perguntas que eu respondo no meu Instagram, que daí fica fácil aqui da gente pegar e concluir. Primeira pergunta: advogado pode ser MEI? Resposta, obviamente, não. Nenhuma atividade intelectual pode ser MEI. O advogado pode ter MEI? Claro que pode, como qualquer cidadão. Se você não tiver nenhuma outra empresa no seu nome, você pode abrir um MEI, tá? Mas não não na advocacia. Segundo, como ficam os meses que eu não tiver faturamento? Bem, nos meses que você não tiver faturamento, você não está em tributo nenhum. Você só tem INSS quando você tiver, no mínimo, um salário mínimo para tributar. Se você não emitiu nota, você emitiu nota de R$100, você não vai ter nem INSS. O que você paga? Você paga a taxa anual para a prefeitura, tá? Então, abriu a empresa, todo ano você vai pagar uma taxa nova para a prefeitura, e comigo ou semigo, você vai acabar pagando aí uma contabilidade de pelo menos aí R$100, R$200 que seja, mas uma contabilidade para ir cumprindo as obrigações. Mas impostos não tem nenhum. Precisa de contador? Sim. É uma imposição legal pelo Código Civil, e mesmo nos meses que você não tiver faturamento, você precisa cumprir obrigações acessórias. Então, o contador, ele vai ser, sim, a figura-chave que vai cuidar da sua empresa, tendo faturamento ou não tendo faturamento, tá? Então, é uma imposição legal. Eu tenho vários colegas, advogados, que, quando eu vou abordar, falam, não preciso de contador. Aí, eu confesso para você que eu nem questiono, porque, né, a pessoa ali tem o desconhecimento ali de uma coisa tão explícita no Código Civil, eu já nem questiono mais, mas precisa sim. Então, você precisa de um contador, mesmo que a sua empresa não tenha faturamento. Se eu estiver abaixo da isenção do imposto de renda, ainda assim, precisa fazer o cadastro de autônomo, fazer o recolhimento do INSS, que é a pergunta que eu respondi para a Jo, onde ela perguntou ali se você tem que começar ou não. Se estiver abaixo da isenção, beleza. Você precisa fazer o cadastro de autônomo e recolher o INSS. Sou obrigado a retirar o prolabore? Sim. Instrução normativa de 2022, 2110. Essa instrução normativa, ela te obriga, em conjunto com o Estatuto da Advocacia, você consegue chegar na conclusão que sim, você precisa tirar prolabore, desde que você tenha faturamento acima de um salário mínimo. E aí, lembrando que o prolabore do advogado tem 11% mais 20% de INSS patronal, ok? Mas eu tenho vários clientes, mas Eduardo, eu já sou aposentado, eu preciso tirar? Doutor, na teoria, sim. Sou aposentado, não interessa. Qual situação que você não precisa tirar o prolabore? Se você já recolher sobre o teto
em alguma outra instituição, seja PJ, né, também uma outra PJ, ou CLT. Mas se você não atinge o teto, enquanto você não atingir o teto, você precisaria sim recolher o INSS sobre o seu prolabore. Como que você comprova a renda da pessoa física? Olha, no CPF, com a escrituração do Carnê-Leão, em conjunto com a sua declaração de imposto de renda, então, no CPF, Carnê-Leão, ele é a comprovação de renda. Sabe o autônomo que eu comentei? Você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e vai comprovar a renda normal. E já no CNPJ, a comprovação de renda na sua PF, ela é feita por meio da retirada de prolabore e mais a distribuição de lucros isenta do imposto de renda. Estão falando aí, né, em tributar os dividendos, só que vai ser tributado para um X valor. E isso aí a gente tem que aguardar também cena dos próximos capítulos, né? Mas basicamente, Eduardo, eu preciso comprovar renda, preciso financiar uma casa. Você tem empresa? Tem. Prolabore mais lucro. Com isso, você comprova a renda para você comprar uma casa, para você fazer um financiamento e tudo mais. Precisa emitir nota fiscal? Sim, mesmo que o seu cliente não peça. Você precisa emitir nota fiscal. O que eu vejo muito, o advogado me falando assim, mas, Eduardo, o meu cliente não pede nota fiscal. Eu assim, é mesmo. Se o seu cliente não pedir, não te desobriga de emitir nota fiscal. Se você vai em qualquer estabelecimento, lá tem aquela plaquinha lá, né, do estado de São Paulo, que pelo menos tem, né? Sonegar é crime. Então, por quê? Porque você exige a nota fiscal. Essa é uma plaquinha que tem geralmente nos comércios aqui no estado de São Paulo. Então, não é porque o seu cliente não pede nota fiscal que você não vai emitir. E você tem que emitir até mesmo de sucumbência, que é o que eu já falei também nos slides ali atrás. A partir de qual valor devo abrir meu CNPJ? Que é a pergunta ali também que a Jo fez, né? Não existe um número mágico, mas a partir de um faturamento de 5 mil no mês, por exemplo, já é mais vantajoso a tributação pela PJ. E não deve esperar ter uma oportunidade para se preparar. Você tem que se preparar, é melhor você estar preparado e ter a oportunidade. Principalmente quem recebe precatório, já é interessante ter o CNPJ no início do processo, que daí você já inicia já informando o juízo que você já é CNPJ. Então, essas aqui são umas questões em que momento você deve abrir o CNPJ. Quais as vantagens, além do CNPJ? Né? Eu estou falando, economia tributária é o principal, mas, além disso, geralmente você tem planos de saúde mais baratos, você tem isenção de impostos na compra de veículos, você tem acesso à linha de créditos PJ com melhores condições, tipo Finame, Pronamp, Banco do Povo, etc. Então, você passa a ter acesso a linhas de crédito que você não tem na PF.